Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com ao vivo no Vocari entrando no ar. Eu sou o Paulinho, tô aqui em Maringá e tenho a honra de ter dividindo comigo o microfone Lissander da Ultimato. Fala aí, Lissander! E aí, gente? Boa tarde. É muito bom ter vocês aqui com a gente, ter os nossos convidados que vamos apresentar daqui a pouco. E também é uma honra estar com o Paulinho, do Irmãos.com, aqui com a gente. E eu queria só falar, o tema principal desse podcast são os 8 segmentos menos evangelizados no Brasil, resultado de um levantamento feito por pesquisadores da MTB sobre os desafios atuais da igreja brasileira. E a dinâmica hoje aqui é um pouquinho diferente do que quem conhece podcast está acostumado, em que a gente faz um bate-papo, geralmente com uma ou duas pessoas a mais. Hoje a gente tem 8 representantes dos 8 segmentos, né? Sendo 2 dos indígenas. Então, dos 8 segmentos, temos 7 deles representados aqui hoje. Então a gente vai ter uma dinâmica diferente, que cada um vai falar um pouquinho e depois a gente vai fazer as nossas perguntas relacionadas a eles. Quem fez essa lista foram pesquisadores da MTB, fizeram um apanhado com estatísticas sobre a evangelização no Brasil. Então eles fizeram essa lista de 8 segmentos menos evangelizados para ficar mais claro o desafio que a igreja tem nesse momento. Só que nós vamos falar sobre 7 segmentos menos evangelizados, né, Paulinho? Porque o 8º, digamos assim, tem um critério mais socioeconômico, que são os mais pobres dos mais pobres e os mais ricos dos mais ricos. Não que ele não seja importante, mas nesse painel a gente vai concentrar nos outros 7, que a gente tem gente aqui que trabalha especificamente com cada um desses segmentos. E nós queremos apresentar então aqui nossos convidados. Vocês vão descobrindo aí quais são esses segmentos. Temos aqui à nossa esquerda a Sandra Gomes, da Missão Amigos dos Ciganos. A Sandra é cofundadora da maior igreja cigana de etnia Calon no Brasil, a Igreja Cigana Portuguesa, hoje sediada em Santa Catarina, e o trabalho acontece desde 2004. E do lado da Sandra a gente tem a Betina Siemens, ela é da Juvep. A Juvep é uma missão muito antiga, tradicional, reconhecida, que tem um foco com a população sertaneja, o sertão no Brasil. Aê! Temos aqui o Rodrigo Tinoco, da Conectar. Ele trabalha com quilombolas, a missão que trabalha com quilombolas. Ele é pesquisador e usa diversas tecnologias para trabalhar com etnias minoritárias. Valeu, Rodrigo! Aqui tem o Alisson, com cara de menino. O Alisson é da Missão Mais e o foco da Missão Mais são imigrantes e refugiados. E o Alisson também tem uma expectativa grande de mobilizar jovens para o trabalho que eles desenvolvem. Muito bom! Aqui começando a ala da direita, sem causar problemas aqui com direita e esquerda, mas à direita nós temos Saulo Xavier, que trabalha com surdos há 15 anos aproximadamente. Ele trabalha com surdos, serviu em agências no Brasil, em áreas como comunicação, tradução e treinamento de novos missionários. Saulo! Peraí, tem que aplaudir daquele jeito, assim. Aê, muito bom! Na sequência, a gente tem uma dobradinha, uma dupla muito boa aqui. A gente tem o pastor Gilson, ele é secretário executivo de uma missão que trabalha com indígenas no norte do Brasil, a MEIB, Missão Evangélica aos Índios do Brasil. Trabalhou por 3 anos na aldeia do povo Canela, no Maranhão, e 5 anos com treinamento de líderes indígenas. E também do lado dele a gente tem o Henrique Terena, que é um dos principais líderes da igreja indígena no Brasil hoje. Também pode compartilhar com a gente a sua experiência de trabalho com a igreja indígena. Muito bom! E fechando a nossa fila aqui, o Márcio Garcia, da MEAP. A missão trabalha essencialmente com ribeirinhos. Ele é pioneiro e fundador da MEAP. Fundou várias igrejas entre os pescadores da costa brasileira. Durante 20 anos, atuou como diretor executivo da missão. Atualmente é o presidente da MEAP. Márcio Garcia. Posso exprimir as minhas palavras. Esta sincera manifestação está demonstrando a vossa excelência
Como se identificam os nossos povos na mesma compreensão e na mesma esperança de um mundo melhor. De um mundo melhor. Fica a dica, esposinha! Fica a dica especial. Eu tento achar outro adjetivo, mas não dá. É especial, é especial. Antes da gente continuar aqui o nosso programa gravado lá no Vocari, a gente deixa uma dica pra você que acompanha aqui o nosso podcast. Nós temos a parceria com a BV Books e a gente já anunciou nos programas anteriores os livros relacionados ao filme Quarto de Guerra. Obrigado por me completar, esposa. Não é? E esse filme Quarto de Guerra, assim como outros, como Prova de Fogo, Desafiando Gigantes, Corajosos, todos eles são iniciativa de dois irmãos chamados de Irmãos Kendrick. Kendricks. E olha que... São os Kendricks, né? É. E olha que legal. O livro que nós vamos indicar hoje foi escrito por eles, os irmãos Kendrick. E nós estamos falando do plano de batalha para a oração. É, porque o assunto, o cerne do filme Quarto de Guerra é a oração. Isso. Como nós temos falado aqui, a gente já falou de outros livros da BV Books que fala sobre oração. E esse aqui, o diferencial desse livro é que ele realmente é um plano de batalha de oração. Então, você assim, entende a importância da oração, igual a gente já falou nos outros livros, e esse livro ele acaba sendo uma jornada de aprendizado de oração, porque ele tem um plano de oração mesmo, para você abordar oração pela família, orações pontuais pela tua vida, oração para você identificar uma batalha e você orar pontualmente para você vencer essa batalha com Cristo, e assim, e ele também traça um plano para você criar isso na sua rotina e aí depois você ficar craque na oração. Isso, para você criar o hábito, né? Entrar nessa batalha, entrar nessa guerra. Então, durante 7 semanas, 5 dias por semana, você lê um capítulo por dia e a partir daí você vai entendendo e entrando nessa guerra de oração. É, porque algumas partes da Bíblia, mas assim, alguns versículos importantes que fala sobre a comunhão com Deus, relacionamento com Deus e oração, estão em destaque nesse livro. Então tudo isso você vai linkando com o seu plano de batalha de oração. Muito bem, então a dica de hoje é o plano de batalha para a oração dos irmãos Kendrick da BV Books, disponível no site deles com link aqui nessa postagem de irmãos.com. Clica aí para você conhecer. Muito bom, gente. Como eu disse, a dinâmica é um pouco diferente. A gente vai deixar cada um falar durante 5 minutinhos e eu vou pedir para cada um contar um pouquinho como se identificou com a missão, com essa minoria que eles representam aqui e tentar compartilhar nesses 5 minutinhos um pouquinho do que Deus tem feito nesse trabalho tão de vanguarda aqui no Brasil. Meu nome é Sandra, boa tarde a todos. Agradeço por estar aqui com vocês. Meu início de amor com os ciganos, né? Começou em Curitiba, em 2005. Eu fui estudar e morava ali no centro, trabalhava na editora Luz e Vida, fazendo material desmilinguido. E mudei para um prédio no centro da cidade e eu descobri que tinha uns moradores diferentes no meu prédio. Era cheio de ciganos portugueses, né? Os meus vizinhos. E era um povo que ninguém gostava. Na vizinhança, no prédio, ninguém suportava, né? Todo mundo falava mal deles. Eram muito barulhentos, fechados, brigões, né? E foi ali que eu comecei a ter um sonho recorrente de que aquelas mulheres daquele povo, elas estavam empurrando a porta do meu prédio e empurrando a porta do meu apartamento. E eu me via com a Bíblia aberta, ensinando a Bíblia para elas. E tive várias vezes durante semanas aquele sonho. E comecei a orar e tentar me aproximar de algum deles. E não conseguia. Foram 3 meses só de oração e tentando um bom dia e nada. E aí consegui um contato com uma mulher, que ela tinha sofrido uma violência familiar. E aí eu pude começar a falar de Jesus para ela na minha casa, ali no meu apartamento. Mas eu falava, Deus, o Senhor falou que eram mais, né? Só tem uma. E era muito difícil. Foi com muita dificuldade. Aí começaram a chegar mais algumas crianças. Eu fazia uma classinha com eles no meu quarto, né? E aí foi quando o líder desse grupo, o senhor Augusto, um cigano português muito forte, muito rico e muito arrogante, muito autossuficiente, ele teve câncer. E nesse período ele foi desenganado por todos os médicos e todos os tratamentos. E aí nós fomos até ele, começamos a orar com ele e a falar de Jesus. E ali o senhor Augusto, ele foi curado, ele aceitou a Jesus. E aí
as portas se abriram e a gente começou a trabalhar, né? Conseguiu uma ponte com todos ali daquele grupo. E graças a isso, aquele sonho em que eu acreditei e o meu coração começou a passar por aquele povo, meu coração começou a ficar apertado, a arder. Deus me deu um grande amor por esse povo. E aí, hoje, existe uma igreja cigana portuguesa. Eles se mudaram de Curitiba e estão em Santa Catarina, em Camboriú, com mais de 200 ciganos compromissados, convertidos, seguindo a Cristo. E a minha alegria foi que esses dias eu estive em Brasília e tive contato com alguns deles, eles me convidaram. E alguns que mudaram para lá e vieram novos ciganos de Portugal para cá em Brasília e eles começaram uma igreja já lá. Já estão evangelizando o seu próprio povo. Então, para a glória de Deus, é muito bom. É um povo fechado inicialmente, mas que carece das nossas orações, do nosso amor e precisam conhecer a Jesus. Então, boa tarde, eu sou Betina, paranaense, e eu tinha uma convicção de chamado muito forte, mas sentia a necessidade de preparo. Muito jovem, eu acabei indo para a Juvep, que fica em João Pessoa, e tem um centro de preparo missionário. E então lá foi a primeira vez que eu ouvi falar do sertão, a primeira vez que eu vi o sertão. Eu fiz uma viagem missionária para lá, e eu fiquei espantada quando pela primeira vez eu ouvi falar que tantos sertanejos não conhecem a Jesus. 6.000 povoados, assentamentos, comunidades rurais, não tem igreja evangélica. Em janeiro deste ano, eu estive em São Miguel do Tapuio, uma pequena cidade no Piauí. Eu estava evangelizando um casal já com certa idade e construindo relacionamento, amizade. 2 dias lá contando da Bíblia para eles, falando de Adão e Eva, falando da queda. E no 3º dia eu disse, agora eu vou falar de Jesus. Já tinha sempre apontado para Jesus, mas ainda não tinha chegado na cruz e na ressurreição de Cristo. E eu orava e tinha aquela expectativa que hoje, naquele dia, eles entregariam a vida a Jesus. E naquele dia eu cheguei lá, na casa deles, e eu perguntei, vocês sabem quem é Jesus? Eles olhavam um para o outro, hesitavam, eu pensei, eles estão tímidos. Eles sabem, mas estão tímidos, eu vou ajudá-los. Jesus é filho de... E a resposta que eu recebi é, Jesus é filho de Adão e Eva? Tem gente no nosso Brasil, sertanejos, muitos sertanejos, que não sabem quem é Jesus. A maioria sabe que ele é filho de Deus, mas eles não entendem o que isso tem a ver com a vida deles. Não entendem, porque lá não existe igreja evangélica e a igreja católica não prega Jesus. No sertão ela não prega Jesus. Em janeiro, muito forte no meu coração estava aquele sentimento de injustiça. Enquanto eu, e provavelmente muitos de vocês também, nós temos cotidianamente a oportunidade de ler, de estudar, de conhecer mais a Deus através da palavra dele, a maioria dos sertanejos não tem essa oportunidade. E eu estava num projeto, eu passaria na casa daquelas pessoas uma vez. E eu não sei se aquela talvez fosse a única oportunidade deles ouvirem falar de Jesus. De alguém sentar com eles e ensinar, olha, Jesus é este. Parece injusto, porque o que eu fiz para merecer um privilégio tão grande? De conhecer a Jesus. A igreja precisa ir. E eu trabalhei por 2 anos e meio numa cidade que se chama São Francisco e fica no interior da Paraíba. Lá nós temos uma idosa, uma mulher que se chama Fátima, e ela fez parte daqueles que expulsaram os primeiros missionários quando chegaram na cidade deles. E se não me engano, eles até pegaram pedras e jogaram naqueles missionários, naqueles evangélicos, dizendo, eu não quero crente. Eu nasci católico, vou morrer nessa lei, eu não quero saber. E essa mulher, agora já faz 10 anos que nós temos uma igreja lá, em São Francisco. Essa mulher começou, depois de alguns anos, ler a Bíblia. E ela via os crentes lá. E ela se converteu. Ela entregou a vida a Jesus. Temos uma igreja boa lá, com várias congregações, líderes locais. Deus tem feito grandes coisas no sertão. E Ele convida a mim e a você a fazermos parte dessa obra. É um privilégio. Às vezes a gente acha, estou abrindo mão, vou para um lugar paupérrimo. Não é tão pobre. É pobre, muito pobre, mas também tem um lado já mais civilizado, usando o nosso linguajar aqui. E é um privilégio servir a Deus no sertão. Obrigada.
Boa tarde, gente. Meu nome é Rodrigo Tinoco, eu sou missionário na Conectar. Eu trabalho com tecnologia digital, minha formação é engenheiro da Microsoft, eu trabalho com a parte de hardware da IBM. O que tudo isso tem a ver com missões? Deus colocou no meu coração a vocação de trabalhar com povos não alcançados ou povos menos evangelizados, tradução da Bíblia e tecnologia digital. Fui morar 10 anos fora do Brasil para fazer isso. Os últimos 4 anos eu estava na China e retornando há mais ou menos 2 anos, eu comecei a pensar, mas eu estou aqui agora, como que eu vou fazer isso dentro do meu país? E através de vários amigos que abriram as portas, através da Juvep, da MTB, a gente começou a olhar para os quilombolas. E a gente começou a ver essas notícias, mas é muito difícil, o que você vai fazer lá, o que Deus está fazendo, e a maravilha é que Deus está fazendo. Divide muito, cada região é um pouquinho diferente, mas hoje a gente estava ouvindo uma história com o irmão que uma comunidade que já se considera cristão está tentando ser reconhecido pelo governo, mas o governo não reconhece eles como quilombolas, mas eles já são cristãos. Em outras regiões, como na Bahia, os missionários têm chegado para fazer a pesquisa, para iniciar um processo, e eles perguntam, como que eu tenho um terreiro aqui? E a notícia é não tem mais terreiro, porque o líder do terreiro se converteu. E são várias regiões acontecendo isso. A gente começou a conversar e agora em tudo quanto é lugar a gente encontra quilombola, seja na cidade, seja na universidade, seja neste interior que é difícil chegar. E a gente tem tentado mobilizar igrejas, indivíduos, pessoas como vocês. E como a irmã falou, as portas estão abertas, eu acho que em todos os segmentos para vocês participarem. Uma coisa bem prática que a gente está precisando é pessoas que façam um trabalho de conclusão do curso pensando nessas minorias. Como que é a ação do governo nessa minoria, quais são os processos que a gente pode trabalhar e como a igreja poderia montar uma estratégia para chegar nesse grupo. A gente começou a trabalhar no Goiás, especificamente com os quilombolas. Em pouco tempo, só da gente começar a perguntar, começar a procurar, a gente encontrou mais de 50 ministérios no estado de Goiás que trabalham com quilombolas. E às vezes no mesmo quilombola, um levando medicamento, outro levando evangelização, outro levando treinamento. Então tem oportunidades de todos os formatos. Eles também estão se levantando, como por exemplo na Juvep já tem 2 quilombolas fazendo teologia, fazendo seminário. Então é uma grande parceria com todas as organizações, é uma grande parceria com as igrejas, tem oportunidades para todos vocês em todos os segmentos, mas também com cada pessoa desses segmentos. Talvez o nosso grande desafio não é entender os dados desses segmentos, mas é conhecer essas pessoas, é ter um relacionamento, é chamar eles de amigo, é ir comer um arroz com eles, é chamar eles para tomar uma Coca-Cola, e aí a gente vai ver as maravilhas que Deus pode fazer na nossa vida, na vida dessas comunidades e no reino de Deus. Boa tarde, galera. Eu acho que eu sou o caçula aqui, né? Meu nome é Alisson, tenho 26 anos de idade, sou natural do Mato Grosso do Sul. Sou o caçula mesmo? Então tá certo. Minha história em missões começou um pouco desprogramada, acho que a Mais começou assim, muitos conhecem a história dela. O fato é que morei no Haiti, foram quase 2 anos dirigindo a base de lá, ajudando a igreja naquela região, com projetos de desenvolvimento comunitário, uma escola de desenvolvimento comunitário e microcrédito. Eu, como muitos de vocês aí, também estava numa fase que eu acredito que tem alguns de vocês que estão cursando faculdade. Por favor, não pare sua faculdade. Na época eu tive que parar minha faculdade, porque eu cursei 3 anos de veterinária, não tinha grana para continuar, fui trabalhar, comecei a trabalhar com os jovens na igreja, fiz uma oração, falei, Deus, tem uma coisa queimando no meu coração, vou pedir demissão e só vou comunicar ao pastor. Fiz isso, fiquei 1 mês quieto, já estava preparado para enfiar a mochila nas costas e andar de rodoviária em rodoviária, eu ia virar um missionário meio hippie. E o Mário me conheceu num seminário que ele foi apresentar em Dourados. E eu acho que ele viu essa loucura toda e ele olhou para mim e falou, o que você está fazendo da vida? Eu falei, rapaz, no momento nada. Ele falou, vamos para o Haiti? Eu falei, então é isso aí mesmo. A coisa aconteceu assim, muito repentina, né? E de lá para cá, depois que eu retornei do Haiti, os missionários haitianos que estavam lá são os diretores da base. Eu fui o último missionário da Mais em campo. Voltei e fiquei trabalhando durante 8 meses na assessoria das bases internacionais, justamente nessa parte de microcrédito e projeto de desenvolvimento. Estou retornando agora dos Estados Unidos, onde eu fiquei 6 meses estudando com imigrantes e refugiados lá. Porque o nosso trabalho da base da Mais no Brasil
é com refugiados. E aqui uma ressalva: todo o imigrante, ele pode ser um refugiado, mas nem todo refugiado é um imigrante. E nós trabalhamos com refugiados, eles também são imigrantes. O nosso trabalho é de acolhimento, mais específico com cristãos, porque a visão da Mais é conectar a igreja sofredora com a igreja estável. E nós fazemos esse link aqui, o terceiro nível do projeto, que fica aí a dica para vocês, é abrir as portas da igreja brasileira para acolher essas pessoas que estão vindo para cá e poder inserir eles nesse contexto nosso aqui, tão maravilhoso, mas que para eles é tão novo. E eu acredito que o Tinoco disse uma coisa muito importante. Eu conheci há 4 meses atrás uma moça chamada Julie, nos Estados Unidos. Ela é do Butão e ela tem 21 anos de idade e morou 19 anos no campo de refugiado. E eu falei, peraí, então quer dizer que você foi para lá, você nem sabia? Ela falou sim. Eu falei, como que é a vida lá? Ela falou, normal, nunca conheci nada diferente daquilo. Estou conhecendo agora, que vim para os Estados Unidos. Eu falei, mas como que você veio para os Estados Unidos? Como é que é isso? Vocês estão no campo e aí vem para os Estados Unidos de uma hora para outra? Ela falou, não, tem as organizações que fazem esse meio de campo para a gente, mas nós precisamos levantar recurso de aí na faixa de 4 a 5 mil dólares para um sair de lá e vir. Falei, então, vocês levantam esses recursos e o resto da família? Não, vem um primeiro, começa aqui, passa um tempo, trabalha, aí arrecada dinheiro, manda pro outro, o outro vem e assim sucessivamente. Eu convivi muito com eles, convivi inclusive com muçulmanos, 2 amigos meus, um do Sudão e o outro do Iraque, que estavam com as suas famílias lá. Fizemos muita amizade e eu pude entender um pouquinho daquilo que eles passavam fora do seu país. E algo que me chamou muito a atenção foi quando eu perguntei para toda a classe, lá mais de 14 países reunidos, eu falei, se vocês tivessem a oportunidade de ter uma vida digna lá no país de vocês, vocês viriam para a América? 100% falou não. Então essas pessoas, elas não estão aqui porque simplesmente elas querem estar aqui. Algo aconteceu. E a nossa sensibilidade em conhecer profundamente o que essas pessoas estão passando, o que elas pensam, como está sendo a vida aqui para elas e poder exercer esse Cristo que a gente acredita diariamente na vida delas. E é um trabalho, como o Tinoco comentou agora há pouco, é o que a gente fala no Mato Grosso do Sul, que para você conhecer uma pessoa você tem que comer muito sal com ela, ou seja, é muito almoço, é muita janta. Então é trazendo essa pessoa para perto, almoçando, comendo, indo na casa dela, realmente procurando saber quem ela é como pessoa. Acho que é isso aí. E aí, Saulo, com você, como é que foi? De onde que veio a sua paixão para trabalhar com surdos? Bom, gente, boa tarde. Eu moro em Goiânia hoje, mas eu sou de Fortaleza. Eu converti aos 18 e lá, logo depois de converter, eu já, 15 dias depois, estava fazendo faculdade. Comecei na faculdade de jornalismo, recebi meu chamado para comunicação da palavra de Deus. E eu, pronto, eis-me aqui, Senhor. 2 anos depois, no meio da crise, no meio do curso, que todo jornalista geralmente passa, né, Lissander? Então, assim, ali Deus me deu um povo. Eu falei, Deus, eu preciso de uma razão para estar comunicando a tua palavra. Me dá uma razão. E na minha igreja tinha surdos. E eu, assim, de repente, ali com 18, 19, teve um momento de ceia dos jovens e quando eu me virei pro lado era um surdo. Eu não sabia se eu entregava o pão, se eu entregava o copo, o que eu fazia. Eu não sabia como é que interagia com a pessoa. E aí aquilo me marcou. Ok. Passou esses 2 anos, consegui pensar na possibilidade. Surdo vê TV, meu. Então surdo tem mídia, cara. Eu quero aprender esse trem. E comecei a aprender a língua de sinais na igreja. Viajei com um evento de surdos, em 74 horas eu aprendi língua de sinais intensiva. Tipo, resolvendo problemas do tipo, quero ir no banheiro, quero comer, quero fazer coisas do dia a dia que eu não sabia como se relacionar. E eles falando, é assim que faz, é assim que você comunica. E aí eu preciso parar a mão, porque senão vocês olham mais para a mão do que para a boca. Peraí. Então vamos lá. O que aconteceu? Nessa fase foi quando eu comecei a desenvolver... Opa! Não para. Eu comecei a desenvolver um trabalho de interpretação dentro da igreja e logo em seguida o surdo da igreja precisou que eu interpretasse na escola dele. E eu comecei a interpretar na escola também.
Só que eu todo feliz, cheguei para um surdo mais experiente, falei assim, eu sou intérprete. Ele, intérprete não, você está aprendendo Libras ainda. E aí eu quase morri depois assim dessa, mas foi quando que nessa fase eu comecei a realmente trabalhar como sendo formado pelos surdos da minha cidade. Em 2 anos eu me tornei intérprete e o pastor que me discipulou no começo da minha caminhada com surdo era pai de surda. É ainda, tá vivo o irmão. Então, o que aconteceu? Ele pediu para abrir uma congregação em Fortaleza, em que seria a reunião de todos os surdos evangélicos da cidade, assim. Aí minha filha, eu trabalhei com tudo nessa época. Foi com casamento de surdo, era surdo gringo vindo para Fortaleza visitar, e aí a filha dele, a vizinha da rua que tinha mãe católica, proibia de ir para a igreja, ela era lá interpretando, que a menina era vizinha da casa da igreja da gente. E aí a melhor amiga da filha dele e ele disseram, Saulo, você tem ensinado junto com sua esposa na escola dominical sobre missões, a gente quer ir para missões com você quando você casar. A gente casou em 2005 e fomos para o campo. Só que no meio do caminho, a melhor amiga dela enfrentou um problema que eu jamais imaginei que eu fosse viver, que foi eu interpretar ela como filha, falando para a mãe, que não sabia Libras, que ela tinha chamado missionário. Era a briga de mãe e filha, eu no meio das duas. E aí o Senhor amado, e a menina disse, mãe, me deixe ir. Quem está falando sou eu, não é o meu intérprete. Ele é apenas a minha voz. E aí a menina foi. A mãe deixou e falou, vou estar de olho em você. Eu digo, tudo bem, pode ir lá, vai estar tranquilo. E nós fomos todos fazer a TED da Jocum, em Curitiba. E aí viemos para o Paraná, todo mundo, 30 graus de diferença, chegamos em Curitiba. Nessa época, ela fluiu, gente. A menina fluiu, amou a experiência dela, interpretação, todo mundo com acessibilidade. E ela voltou para a cidade dela depois dessa experiência e, incomodada, compartilhou comigo assim, Saulo, o que é que eu vou fazer agora? Eu falei, o que é que Deus te chamou para fazer? Aí ela disse, eu quero ser missionária. Entrou em contato com uma agência de tradução e se vinculou para fazer um curso de tradutora. E aí ela foi para, se eu não me engano, foi Colômbia, na região onde ela foi, fez um treinamento intensivo e atualmente ela é tradutora da Bíblia. Então, assim, aquela que eu acompanhei ali, com aquela dificuldade, tentando conhecer o Libras apenas aos 18 anos, hoje ela é tradutora da Bíblia, da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, assim, é uma honra você ver, gente, pessoas que são... Você tem 9 milhões hoje no Brasil, que desde tô entendendo nada, até, sou surdo, só falo em sinais. Você tem esse grupo muito grande, mas nós não temos, assim, ainda a Bíblia 100% traduzida. A gente, às vezes, não tem ainda... Você vê surdos falarem assim, eu posso ser missionário? Eu digo, pode ser missionário, você pode ser um cozinheiro, entregar sua vida para Jesus, você pode ser uma pessoa envolvida com tecnologia, surdo gosta muito de informática, WhatsApp, tecnologia, WhatsApp, IMO, é tudo. Então, assim, gente, vale a pena. E hoje a gente está aqui no Vocário com eles dois estão fazendo história. O surdo que está aqui, ele já viajou até para o Catar, já viajou para o Oriente Médio e conhecendo várias culturas. E a surda que está aqui, ela é líder da igreja dela. E ela está muito feliz, muito emocionada e quer trazer o ministério, que tem quase 50 surdos na igreja dela, quer vir ano que vem, no próximo Vocário. Então, glória a Deus e envolve, gente. Envolve mesmo. Vale a pena. Boa tarde a todos. Eu sou o pastor Gilson Silva, sou belenita, não da Judéia, mas do Pará. Nós estamos na obra missionária há quase 10 anos, já está fechando essa década. Deus me chamou ao ministério com 17, eu estava na igreja local atuando com liderança de jovens. E aos 23 anos eu terminei o curso em teologia, pastorei 5 anos, porque um bom missionário tem que passar por igreja, né? Sempre tem a denominação exigia isso. E a minha primeira experiência com indígenas foi com os Terena, de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Não sei nem se o Henrique sabe dessa história. Eu estive lá com eles 8 dias, numa programação com 150 jovens terenas, e foi marcante para mim. Eu queria realmente ter convicção se o chamado era para indígenas. Na época eu estava pastoreando uma igreja com quase 200 membros em Brasília, era solteiro ainda, depois casei dessa experiência e tudo. E foi marcante porque quando eu estava saindo dessa aldeia chamada Água Branca, eu percebi aquela identificação entre nós, tomei muito tererê naquele período com eles, e eu já tinha um compromisso com a Maybe já me namorava desde 2001, só que todo esse processo se passou, e então nós só entramos no campo missionário, eu e minha esposa, em 2006, final de 2006, e nos deram o desafio de alcançar o povo Canela do Maranhão, menos de 3 mil indígenas, 2 aldeias, ficam a 4 horas, uma fica a 4 horas de Barra do Corda, só 126 quilômetros, mas assim, nós fomos para esse desafio. É um povo que vive isolado,
Uma coisa que marcou entre eles na nossa chegada, na segunda aldeia, que depois que nós terminamos um período de 1 ano na primeira aldeia, a FUNAI mandou a gente se retirar. E nós entramos na segunda aldeia sobre vigilância de algumas ONGs, inclusive também de alguns órgãos do governo. E logo nos primeiros momentos, naquela aldeia, com quase 800 indígenas, uma jovem nos acompanhava em tudo, nas programações com criança, nos nossos devocionais 6 horas da manhã, lá com eles na reserva. Nós nunca tivemos casa na aldeia, a gente viveu com eles, comíamos com eles, andávamos com eles. Algumas vezes eu fiz uma loucura de andar 3,5 km para a roça com eles, de pé, indo e voltando, no mesmo dia. Então ela chegou para nós, já próximo da gente voltar para a cidade, e me disse assim, o nome dela era Débora Kenkui, um nome linguístico, né, na língua canela, Panhacrá. E ela disse, olha, eu quero muito uma Bíblia, missionário. Eu estou começando a aprender a ler na língua, eu preciso muito de uma Bíblia para eu conhecer mais sobre Panharquá, a palavra do nosso pai na língua canela. E nós saímos, eu prometi, disse, Débora, quando eu voltar, na próxima vez eu vou trazer uma Bíblia para você. Só que nós saímos por um período fora, há um obreiro lá, o pastor Zequinha Canela, e nós tínhamos uma viagem missionária para Belém. Quando nós chegamos de Belém, uns 10 dias depois, nós sabemos que aquela jovem faleceu. Foi muito marcante porque ela estava seguindo-nos, ela estava conosco sempre, todos os tempos, todos os momentos na aldeia. O que mais me impactou foi depois o testemunho dela. Na beira da morte, ela teve um problema físico que ninguém sabe o que foi, mas chamaram um pajé para curá-la e ela disse que não queria, porque ela era seguidora de Panharquá. Então, assim, depois desse exemplo da Débora Kenkui, nós começamos a investir entre o povo canela, mas em 2010, por causa da problemática da demarcação, nós fomos expulsos da aldeia. Fomos ameaçados, porque juntamente com o pastor indígena que tem lá, nós estávamos pregando um evangelho relevante. Entre 2010 e 2011, nós passamos um momento muito difícil, perdemos um filho. Foi o nosso segundo filho, ele faleceu antes de nascer. E em 2011, Deus abriu as portas no Centro de Treinamento Bíblico e nós temos formação, tanto eu como a esposa, em linguística, em teologia, reconhecida pelo carimbaço do MEC, né? E nós trabalhamos no centro por 5 anos e meio com a etnia Guajajara, de lá do Maranhão, que são quase 27 mil hoje de população. Se eu não me engano, é a 6ª ou a 7ª etnia no Brasil com grande população. E tivemos o privilégio de conhecer os Kayapó, Arara, de Altamira do Pará. E assim, Deus tem nos abençoado e seguimos nessa carreira. Hoje, a minha função é uma função de base. Só há 9 meses que eu assumi a liderança da missão com temor e tremor, porque da turma eu sou um dos mais novos. Mas Deus tem nos dado a graça da gente mobilizar igrejas em Belém e podermos também estar trabalhando com vocacionados, que é o nosso maior interesse, por isso que a gente está aqui, né? Amém. Então, louvamos a Deus por esse privilégio de servir. Meu nome é Henrique Terena, eu não sou asiático, sou brasileiro. O meu povo Terena foi o primeiro grupo no Brasil a receber o Evangelho em 1912, então 100 anos de evangelização. Isso mudou a história de um povo, inclusive tem sido uma referência à população indígena no Brasil. Trabalhamos hoje com capacitação de liderança indígenas, fortalecimento de igrejas locais e ajudando também várias outras organizações missionárias ligadas à MTB. Trabalhamos com um movimento chamado COMPLEI, Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas. São 115 etnias associadas, 2.800 pastores e líderes associados ao movimento, 115 etnias associados, no total de 235 nações, 185 línguas no Brasil e fora os dialetos. Há uma diversidade enorme no nosso país que muitas vezes passa desapercebida pela maioria da população brasileira, consequentemente na igreja brasileira também. Então esse grande esforço sendo feito ao longo desses últimos 20 anos, temos tido aí movimentos grandes no Brasil, graças a Deus por isso. Uma delas são os congressos nacionais e regionais do COMPLEI. Reunimos aí entre 4 a 5 mil líderes em cada evento no Brasil e tem sido um movimento extremamente espetacular, movendo igrejas indígenas e não indígenas, fortalecendo não somente a igreja brasileira no papel dela como missão, mas também a própria igreja indígena. Então louvamos a Deus por isso. E como uma responsabilidade muito grande que cabe sobre nós, como sendo o primeiro grupo no Brasil a receber o Evangelho, nós temos percebido que estes avanços ao longo da história de 100 anos têm sido assim muito relevantes. Por meio delas, as 17 agências brasileiras ligadas à MTB, que é o DAI, hoje Departamento de Assuntos Indígenas, tem sido bastante forte. Nós louvamos a Deus por isso. Então eu quero assim dizer que
O Dia do Índio não é apenas o nosso dia 19 de abril. É o dia, os próximos dias do ano sempre tem sido lembrado isso como uma importância dentro do calendário, não somente da Igreja Nacional, mas também do calendário brasileiro. Obrigado. Aê. Meu nome é Márcio Garcia, eu estou há 35 anos envolvido nesse movimento de evangelização, plantação de igreja, desenvolvimento comunitário, com grupos pescadores e ribeirinhos. Aliás, o mês que vem vai fazer 35 anos e hoje eu faço 55 anos de idade. E você pensa assim, puxa, você começou esse negócio com 20 anos de idade? Olha só, com 17 eu me converti. Segunda vez que eu ouvi falar do evangelho eu me converti. Aí com 18 eu abri um grupo de estudo bíblico dentro da minha faculdade. Eu fazia engenharia industrial. Aí com 18 anos de idade me apaixonei por missões, Deus me chamou para ser um missionário. 18 foi o grupo, 19. Aí aos 20 anos de idade, Deus me deu uma visão para trabalhar com pescadores e ribeirinhos. Aos 21 eu comecei a fazer esse negócio e não parei mais até hoje, primeiro de tempo parcial, depois de tempo integral. E aos 24 anos de idade eu trabalhei para formar essa agência missionária MEAP, que hoje tem 130 missionários de tempo integral, 1.600 voluntários por ano, 71 projetos de desenvolvimento social e ação social, evangeliza em 11 áreas do Brasil e aí vai. Aí você fica pensando assim, puxa, você não precisa ficar velho então para fazer missões? Não precisa ficar velho para fazer missões. Você pode começar hoje e deve começar hoje. Esse é o que a gente fala aqui. E nesse momento, eu vou falar especificamente sobre a Amazônia Legal. A Amazônia Legal corresponde a 60% do território brasileiro, 59% para ser mais preciso, 7 mil rios principais, afluentes principais, 30 rios que são os básicos, 8 estados brasileiros, 60% do território brasileiro, como eu acabei de dizer, 35 mil comunidades é o que o governo diz que existe, a gente acha que tem 33 mil, de 35 que o governo diz para 33 que a gente acha que existe, nem é muito erro assim, então os números do governo são muito bem precisos. Já descobrimos mais de 7 mil com os projetos de pesquisa que começaram em 2012, mais de 7 mil comunidades sem evangelho, e só pegamos o centro do negócio. Ainda existem outros 7 estados para serem pesquisados. Nós, por enquanto, estamos divulgando aproximadamente 10 mil comunidades sem evangelho na Amazônia Legal, o que nós denominamos janela amazônica. Então, quando você ouvir o termo janela amazônica, isso vai representar e quer representar as mais de 10 mil comunidades não evangelizadas na Amazônia Legal. Isso que é a janela amazônica. Você já tem alguns escritos missiológicos, a gente traduziu como Amazon Window em inglês e também o pessoal está começando a usar isso internacionalmente como Amazon Window. Bom, algum tempo atrás nós não sabíamos como evangelizar essas comunidades, não sabíamos quem essas comunidades eram, não sabíamos quem estava trabalhando, que estratégia usava. Existiam várias iniciativas, mas ninguém conhecia ninguém. Pela graça de Deus, em 2013, nasceu a AEPR, Aliança Evangélica Pró-Ribeirinhos, que unificou esse negócio, trouxe para a mesma mesa todas as pessoas que pensavam e faziam alguma coisa na Amazônia Legal em termos de missões. Alguns de tempo integral, outros com incursões esporádicas, mas todos eles com o dedinho ou o braço inteiro, a perna, o corpo inteiro na Amazônia. Descobrimos que existe muita evangelização nas proximidades dos grandes centros. Por exemplo, a 300 quilômetros de circunferência, não de raio, 150 quilômetros de raio de Manaus, 300 quilômetros, um círculo de 300 quilômetros, você vai encontrar praticamente todas as comunidades com 1, 2, 3 ou 4 igrejas. E barcos passando para lá e para cá. Saiu desse pequeno, que não é nada, né? Se esse palco aqui fosse Amazônia, esses 300 quilômetros seria a cabeça de um prego aqui no meu pé. Não é nada. Mas tem muito evangelho ali. Então a estratégia não era boa também. Todo mundo começou dali de um jeito lindo, bondoso e tudo mais, mas acabaram dependendo de toda a infraestrutura que uma cidade grande dá. Hoje, graças a Deus, a gente não depende mais disso. Nós podemos lançar barcos, porque a aliança trouxe esse povo conversando junto, percebeu que existem estratégias, você lança um barco longe e o barco vira uma base móvel. Os aviões alimentam isso daí com gente, recursos e tudo mais, a partir das cidades, e a gente evangeliza um grupo que nunca foi evangelizado. Outra possibilidade são barcos grandes que navegam. Esses barcos grandes navegariam as 30 principais calhas, ou os 30 principais rios, levando recurso para os pequenos barcos que estariam entrando pelos igarapés para alcançar as mais de 10 mil comunidades sem evangelho. Essas embarcações seriam bases móveis, tipo toda a infraestrutura de uma cidade estaria ali, alimentando
implementando os projetos e a gente precisa de 30 barcos, mais ou menos. Você fala, rapaz, é meio impossível isso aí, né? 30 barcos, vamos exagerar, 90 milhões de reais, R$2 de cada cristão brasileiro, é muito. E a gente resolve o problema. Não falta dinheiro, não falta gente, falta obediência. Muito bom. A gente recebeu muitas perguntas boas mesmo, e agora é a hora que vocês vão interagir aqui também. E eu vou ler algumas delas aqui, espero que represente a maioria das dúvidas de vocês. Para a Sandra, que trabalha com ciganos, uma pergunta bem interessante. Há alguma crença dentro da cultura cigana? E se houver, como o evangelho muda a cosmovisão deles? Bom, gente, com os ciganos tem um sincretismo religioso muito grande. Eles não têm uma religião própria. Então, eles costumam absorver a religião do lugar que eles chegam. Então, são devotos de muitos santos e a maioria se diz nominalmente católico, mas eles são muito abertos para receber oração. Falou que é de Deus, é bom. Então, eles vêm da Índia, tem intrínseco neles uma coisa do duvelismo que a gente chama, que são várias representações de Deus. Então, esse é um grande problema de evangelizar o povo cigano. A falta até de uma religião só, porque se você chegar lá e vários grupos chegarem e falarem que estão ali em nome de Deus, eles recebem. Nós estamos tendo no Brasil hoje, em vários lugares, ciganos convertidos a Testemunhos de Jeová, a Mormons e até ao islamismo, porque chegou até eles. Que normalmente a igreja brasileira não está chegando até eles. Então eles estão recebendo e absorvendo tudo que entra. Então basta você dizer, é de Deus, que é do Duvel, que é o Deus em nome, né, na língua deles, e eles te recebem. Então eles têm sentido muito essa influência e também a influência, infelizmente, uma grande influência do catolicismo na questão de idolatria, né? Que é o que a gente luta bastante com eles também. Mas é um sincretismo religioso. Obrigado. Agora uma pergunta para a Bettina sobre os sertanejos. Que cuidados são recomendados para a preparação de quem vai atuar no campo missionário sertanejo? Um preparo para que você tenha uma sensibilidade cultural é bastante importante. Qualquer povo minoritário, qualquer povo que não seja da tua cultura, que você queira evangelizar, você precisa ter uma sensibilidade cultural para entender que aquela pessoa talvez ela tenha valores diferentes dos teus, ela tem pensamentos, uma forma de pensar diferente da sua. Então, algumas questões bem relevantes, agora bem pontuais para o sertanejo. O sertanejo é relacional. Ele precisa que você desenvolva uma amizade com ele. Ele é desconfiado. Você precisa saber dessas nuances dele, senão você não conseguirá chegar ao coração deles. O sertanejo é católico popular. Ele não segue o catolicismo romano, a doutrina formal. Ele tem crendices. Você precisa conhecer essas crendices. Então é mais nesse sentido, ter um conhecimento da cultura dele e, é claro, bíblico. É bom ter um preparo bíblico também. Muito bom. Agora sobre os quilombolas pro Tinoco. As comunidades dos quilombolas, elas se localizam muito afastadas da cidade. Eles têm acesso às ações sociais do governo, eles têm acesso à educação. E como a sociedade os encara? Tá, resume em uma frase, vai lá, desafio. Bom, são quase 3 perguntas. A primeira, as comunidades em grande parte estão afastadas, mas não quer dizer que elas não estão tendo acesso, por exemplo, à energia. O governo, por exemplo, ele tem trabalhos para levar energia a todas as comunidades, qualquer tipo de energia, seja energia solar, seja energia via cabo, e não tem chegado. Eles não têm chegado, não porque o governo não tem o projeto, mas porque o governo não consegue entregar. É uma das ações que a igreja poderia aprender a entender a comunidade quilombola, a entender o projeto do governo e fazer esse intercâmbio. Ok, nós vamos fazer esse negócio chegar, sendo que o próprio governo brasileiro estaria pagando por isso, né? Pode ler de novo. Como a sociedade os encara? Bom, gente, é até engraçado porque a gente vai ver o quilombola como negro. E é um branquelo aqui que está falando sobre isso, né? Então, essas limitações não impedem a gente trabalhar com nenhum grupo minoritário.
Mas a gente tem que separar negro de pobre, a gente tem que separar pobre de quilombola e a gente tem que separar um pouco quilombola de negro. Por isso que a gente tem que se envolver, essa questão relacional também com o sertanejo é para o quilombola, a gente tem que se envolver e entender o que é isso. Porque eu não posso chegar lá e dizer, eu vou lá porque ele é negro, talvez essa não é melhor. Eu vou lá porque ele é quilombola, talvez eu deveria ir lá porque ele é imagem e semelhança de Deus e porque Jesus mandou eu ir lá. Agora o resto a gente vai chegar e vai entender. Aí a gente vai pensar essas características, como que eu vou me preparar. Todas elas são importantes. A gente tem que pensar na missiologia, na teologia, mas como a gente sai de dentro da cidade e chega lá e põe o pé lá. Se a gente estudar, mas nunca chegar lá, fica um pouco sem sentido. Joia. Pro Alisson, tema dos refugiados. Ô Alisson, como é a atuação quando os refugiados ou imigrantes chegam? Essa questão da adaptação cultural, como é que mantém a cultura deles estando numa condição de refugiados, né? E o que mais impacta você nesse trabalho que você faz com os refugiados? Bom, eu acho que o que o Tinoco falou aqui, né, na questão da gente colocar o pé lá, acontece também com os refugiados. É o que a gente chama da contextualização. Ela é extremamente necessária. É impossível. Queria que você se lembrasse rapidinho aqui quem chegou para você e falou de Jesus. A primeira vez que você ouviu ela foi por causa de Jesus mesmo que você quis ouvir essa pessoa, ou foi porque você gostou da pessoa? Normalmente é porque a gente gosta da pessoa. Então, o que acontece com eles também, aqui no Brasil, recebê-los no Brasil é muito difícil. Porque a gente ainda está criando uma política para imigrantes. A gente tem o CONARE, que é um órgão que é responsável por imigrantes aqui no Brasil, que faz 3, 4 anos que está acontecendo. Quem fazia isso antes era o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Imigrantes e Refugiados. E o Itamaraty encaminhava direto para o Caritas, que é uma organização da Igreja Católica. O único lugar que nós temos no Brasil uma secretaria toda montada é aqui no estado do Paraná. O estado do Paraná é o único estado que tem até Ministério do Trabalho exclusivo só para imigrantes e refugiados. Olha só. Então, o estado do Paraná se reuniu aí junto com o Caritas e a Secretaria de Justiça e montaram o esquema todo. É por isso que a Mais, hoje a base da Mais, transferiu para Curitiba. O que impactou? Eu acho que, gente, o que impactou a minha vida é o que vai impactar a vida de vocês também, de todos os meus colegas aqui presentes, que é no fato de você ver a dignidade sendo restaurada na vida daquela pessoa. Eu acho que isso, para mim, o resto é tudo secundário. Eu acredito que quando eu vejo a dignidade, o sorriso no rosto daquela pessoa, dela tá aqui no nosso contexto, tentando recomeçar a sua vida, tentando começar algo novo, mesmo diante de uma cultura totalmente diferente da dela, porque nós somos Ocidente, né? Quando eu vejo isso brilha os meus olhos, isso faz o meu coração pular. Eu perco o sono por conta disso, quando eu vejo a dignidade dessas pessoas sendo restaurada. Joia. Saulo, o que significa uma Bíblia para surdos? Como funciona a tradução? E eu junto com outra pergunta parecida. Essa tradução é em vídeo ou é escrita? Afinal de contas, a língua portuguesa é um desafio para a maioria dos surdos. Bom, uma Bíblia para surdos é uma Bíblia visual, basicamente. Uma Bíblia em formato de vídeo, basicamente. Ela vai ter a tradução, acontece com todos os preparos necessários para traduzir, mas envolvendo língua, envolvendo cultura, envolvendo método também, metodologias específicas de tradução, envolvendo alguma base teórica também é importante, sempre é importante, e é geralmente produzido em DVDs. Só que também pode ser escrito. O nosso país hoje tem um sistema de escrita de língua de sinais que ele é pioneiro no mundo. Aqui no nosso país é chamado de ELIS, que é a escrita da língua de sinais, e ele é como se fosse, você olha assim, nossa, está parecendo escrita de egípcio, não, de hieroglifo, mas não é. Porque ela é uma escrita muito linguística para exatamente se adaptar a qualquer língua de sinais do mundo. E assim, foi criado lá pelo pessoal da UFG, a Maria Ângela Estelita. E assim, há um projeto em andamento para se concretizar no médio prazo, desenvolvido pela nossa Wycliffe Brasil, que é de tentar unir os dois mundos. Unir essa escrita de sinais junto com a disponibilidade em DVD ou em Blu-ray, né? Não sei qual vai ser a mídia utilizada. Mas basicamente é isso. Ele colocaria a sua mídia removível e acessaria. O DVD vai estar lá. O Gênesis 1, a clica vai estar lá em sinais,
mas pode ter a opção de dublagem em áudio. Eu sou dublador de áudio Libras português também, já fiz dublagem em áudio, então existe essa possibilidade. E também em legenda, também. Igual como você seleciona um filme, com legenda, sem legenda, com dublagem, sem dublagem. E também a possibilidade de vir anexo algum registro escrito daquele livro ou daquele conjunto de livros, que aí depende muito do projeto. Pode ser a Bíblia mais por conjunto de macro-histórias para micro-histórias, ou pode ser livro por livro. Vai depender da orientação da organização. Mas está sendo colocado isso já em pauta. Orem por isso, por favor, porque a gente tem ainda a fase de captação dos intérpretes, dos tradutores surdos, dos intérpretes de língua de sinais, dos intercessores. Então, assim, é uma fase que está em plena ebulição, assim, tá fervendo as ideias ainda, e a equipe está se montando e está sendo bem interessante acompanhar esse movimento. Gilson, como conservar a cultura indígena e ser cristão? É uma resposta bem complexa que a gente vai tentar resumir o que puder. A nossa organização ela é uma organização interdenominacional. Então, os missionários que vêm agenciados pela MEIB, a gente agencia eles e direciona para os ministérios, já sabem que não vão poder levar a denominação para dentro da aldeia. Isso é claro. Então, nós temos uma regra de fé e prática, e uma das coisas que nós observamos com relação a isso é tentar, o máximo possível, se identificar com o povo, tirar tempo para a aprendizagem da língua, porque nós temos etnias que o nível de bilinguismo é muito baixo. A maioria das mulheres e crianças não falam português, elas só falam a língua materna. Ele vai ter que passar por esse processo de identificação para poder compreender também a cultura, para se poder pegar um evangelho bem relevante e atuante. Uma das coisas que nós temos observado ao longo dos anos, como MEIB, é que nesse processo muitos desistem, porque as pessoas vêm com uma ideia um pouco romantizada, de que chegou numa aldeia, todo mundo vai se converter, que vai ser rápido, e também uma ideia às vezes muito etnocentrista. Desculpem dizer isso. A minha cultura é superior, eu sei isso e sei aquilo, tanto que quando eles chegam assim com essa resistência vão sofrer muito no campo, porque há um pensamento muito antigo de um missiólogo que ele diz que o missionário tem que ter 3 papéis quando vai para um trabalho transcultural. Primeiramente, ele tem que ser aprendiz. Ele vai ter que entrar na cultura como uma criança, para conhecer aquela cultura e saber como ela se desenvolve. O segundo papel dele, ele vai ter que ser contador de histórias. Depois que ele aprende da cultura que ele conhece, ele vai começar a reproduzir o que ele ouve. E o terceiro papel, ele vai ser comerciante. Ele vai trocar, muitas vezes. Vai ter trocas de várias formas. Uma das coisas que a gente sofreu muito no campo com os canelas foi essa questão de intromissão, não poder ficar muito tempo. Quando nós estávamos começando a desenvolver a língua, houveram as interrupções. Uma das coisas que mais nos marcou com eles foi a língua do coração. Na segunda aldeia, nós tivemos uma aceitação um pouco mais complexa do que na primeira, com quase 1.900 índios. Mas, assim, a identificação, se pintar, claro, procurando saber o que era a pintura, cortar o cabelo como eles cortavam, que o Canela tem uma caracterização muito forte, cultural. Às vezes eu sofria muito com eles na cidade por causa disso. E eles diziam, tu é índio, só não sabe falar a nossa língua. E muitas das vezes, até o sonho, o missionário sonha muito em aprender uma nova língua. Eu sonhava falando Canela, mas não desenvolvi a questão da comunicação. Mas graças a Deus conheci muito da cultura. Andei em muitas festas com eles, até de madrugada, para saber. Conheci uma grande parte da mitologia Canela, mais de 30 mitos na cultura. E graças a Deus uma parte da escrita sim, porque nós conseguimos fazer 2 projetos depois da expulsão dessa aldeia. Nós conseguimos em 2011, pela primeira vez, gravar o Novo Testamento Canela em áudio, usando mais de 42 falantes participando. E no outro ano, Deus nos deu a graça de fazer o áudio do filme Jesus em 6 dias de gravação, de 13 horas diárias. E essas ferramentas ficaram para alcançar os mais velhos, porque eles nunca vão aprender português, mas eles vão ouvir na língua Canela, a palavra de Deus. Aproveitando a mesma pergunta feita ao Gilson, o Henrique também pode responder, mas também tem uma pergunta para você aqui, Henrique. Qual o desafio que você faria para o jovem de hoje que queira fazer diferença entre os indígenas? Acho que primeiro é conhecer uma realidade indígena, visitando uma comunidade, seja ela próxima onde você mora ou um desafio um pouco maior, quem sabe visitar alguma agência missionária e fazer essas visitas a curto prazo. E aí você pode voltar assim, desafiados para continuar isso com outros jovens da sua comunidade, da sua igreja, e sucessivamente você se tornará um porta-voz do trabalho, daquilo que você foi visitar e ver a realidade, e assim volta com aquele entusiasmo de colocar isso um pouco mais além do seu círculo de amigos. Como indígena, eu creio que
Há coisas boas na cultura, há coisas ruins em cada cultura. E só quem vai saber exatamente quais são as coisas boas e ruins é o próprio indígena, no caso, a própria pessoa que participa daquele grupo. Então, o fato de ser cristão não é simplesmente deixar de fazer isso ou aquilo, não é? De cortar cabelo, de vestir roupas, etc. Ou de indumentários, faz parte da parte exterior, não é? O mais importante é a parte de dentro. Então, por exemplo, no povo Terena, tem 100 anos de evangelização, nada mudou em nós. Vivemos ainda como alguns dos nossos patrícios mais antigos. Falamos a nossa língua, dançamos nossas danças, pintamos, usamos cabelo comprido. Muitos dos nossos irmãos terenas usamos assim, hoje a roupa diferente, claro, né? Alguns se vestem aí até muito melhor que eu. Então, usam tecnologia hoje, né? Então todo mundo está aí nas redes sociais. Enfim, isso não é coisa que vai fazer diferença, é um progresso que existe da própria cultura. Então, a vivência cultural, ela tem muito a ver com aquilo que ele vai entender do Evangelho. Se o Evangelho apenas pega essa parte fora, casca de qualquer ser indivíduo, ele vai dificilmente compreender a essência do Evangelho. Mas se o Evangelho vem de dentro para fora, a coisa torna-se diferente. Então, a viver a vida cristã e viver a vida indígena tem muito a ver em saber exatamente quais são os valores culturais e quais são os valores bíblicos. Para o Márcio agora. Márcio, como é levar o Evangelho, que eu não sei se esse é o termo correto, para tribos com línguas diferentes e culturas diferentes, como a dos ribeirinhos, visto que algumas podem ser até resistentes. É correto chamar de tribo? Não. Tá. Então eu vou fazer uma diferençazinha aqui com vocês. Quando a gente fala de ribeirinho, nós falamos das pessoas de fala portuguesa. Então esses ribeirinhos vieram originalmente de tribos indígenas e se misturaram em alguns momentos, né? Então o momento da entrada dos bandeirantes foi um desses momentos. O ciclo da borracha foi outro, quando os nordestinos subiram ao Amazonas. Então existiram alguns momentos, uns mais fortes, outros mais constantes, onde foi havendo essa miscigenação. Esse pessoal fala português, então não podemos chamar de tribo porque não é uma etnia diferente, não é um grupo étnico. Bom, como nos relacionar com eles? Você imagina só, as vias lá são os rios, você não se movimenta de outra maneira a não ser pelos rios. Então, quando aqui nós percebemos tendências culturais em círculos, ou seja, a partir desse elemento cultural, todos os outros de alguma maneira fletiram culturalmente da mesma maneira e compõem um grupo que entende o mundo, cosmovisão, como vocês falaram, daquela maneira, lá não. Lá isso acontece ao longo dos rios. Então você tem um rio com jeitão, outro rio com outro jeitão. Porque todo movimento de povos se dá pelo rio. Então você pode ver gente muito longe que pensa igual e gente muito perto que pensa diferente. É só você mudar de calha, é só você mudar de rio para rio. Porque para você ir de rio para rio, você vai demorar semanas. Você tem que ir para um rio, para o outro, entendeu? Então, quando nós chegamos lá, nós temos que entender essa realidade, nos relacionar com ela. Como ele falou, temos que ser aprendizes. Se você não tem esse coração de aprendiz, você não entende. É a primeira coisa. E identificando os pontos importantes para eles, aí você vai começar a se relacionar com eles a partir disso. De cara, você não quer ler, você quer ser lido. Você não quer interpretar, você quer ser interpretado. Você não quer conhecer, você quer ser conhecido. Porque entendemos que você vai passear com Jesus e isso vai fazer com que as pessoas queiram prestar muita atenção nas suas histórias. Claro que se você não passear com Jesus, eles não vão querer. Por isso é importante primeiro você ser, para depois você fazer. Muito bom, gente. Ó, daria para fazer um programa com cada um deles facilmente, mas esse é um jeito de vocês conhecerem um pouquinho de cada um. Vocês que estão aqui no Vocari podem procurá-los, eles estarão por aqui. Alguns estão nos stands lá embaixo, outros vocês vão esbarrar por aí. E quem está ouvindo pela internet, entrando na postagem desse programa irmãos.com, tem todas as formas de contato com todas as missões aqui representadas. Tá bom, gente? Um detalhezinho, quando vocês olham aqui, todo mundo aqui ama todos os grupos. Nós só estamos... não são concorrentes? Grupo. Não, cara, ao contrário. É todo mundo apaixonado. Quando cada um fala aqui, todo mundo é chamado para todos. Isso. A gente só não muda de grupo porque Deus falou, cara, põe o pé aí e vai em frente. Então, quando vocês olham aqui, esse povo representa os segmentos menos evangelizados do Brasil. Orem pelas pessoas que estão por trás. E todo mundo aqui é super, mega, top amigo e um sonha o sonho do outro o tempo todo. Muito boa observação, viu, Márcio? É isso mesmo. A gente está estrategicamente trazendo as temáticas, mas fazemos todos parte do reino de Deus e temos a mesma missão de anunciar esse... Amém.
Pra terminar aqui, eu queria chamar o Cassiano, que é conhecido já do Irmãos.com, né? Você que está na presidência da MTB, está envolvido com todos esses segmentos de alguma forma. Joia, gente, só uma palavra aqui antes. Não deixe isso ser informação só pra você. Ah, informação, interessante, né? Teve alguém chamado por os mais ricos entre os ricos aqui pra trabalhar entre os mais ricos? Aí, ó, eu sei que teve. Quando eu olho aquela imagem, eu falo assim, pô, interessante, né, evangelizar esse pessoal. Mas é sério, gente, não deixa isso ser só informação, tá bom? Se envolva, conversa, vai atrás, tá certo? E vai agora lá pra oficina sobre vocação missionária, para você ver o que você faz agora, tá bom? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome por mais esse tempo aqui, por mais esse espaço que nós tivemos de informação bastante qualificada, para que a gente possa ouvir a Tua voz e o Teu desafio pessoal para cada um de nós. Nós sabemos, Pai, que o Senhor chama a Tua igreja para todos esses desafios que foram apresentados aqui. Todos eles são nossa responsabilidade como igreja do Senhor Jesus. O que eu te peço é que o Senhor fale individualmente agora com os meus irmãos e irmãs que estão aqui, independente da sua idade, daquilo que eles fazem, sobre como o Senhor deseja que ele ou que ela se envolvam nesses desafios. E eu quero interceder também por esses irmãos, por esses amigos, como disse o Márcio aqui na frente, que estão já mergulhados, Pai, nesses desafios, alguns há tantos anos, outros mais recentemente, mas todos com a mesma dedicação, com o mesmo amor, com o mesmo empenho, que o Senhor possa fortalecê-los, encorajá-los, renovar suas forças, renovar suas emoções, alguns que têm enfrentado desafios em tantas áreas, na área de saúde, na área financeira, na área familiar, que o Senhor possa socorrer a cada um deles, Pai, que o Senhor possa fortalecê-los, que o Senhor possa nos usar para sermos instrumentos de apoio, de renovo, de amparo uns na vida dos outros também. Te peço pelas organizações que cada um representa, que o Senhor também as abençoe nos seus desafios todos, que nós consigamos, na inspiração do Teu Espírito Santo, nos manter no chamado, tanto pessoal quanto institucional, para que nós cumpramos a Tua vontade, Pai, da melhor maneira possível. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom! No programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha! Recadinho, eu tô rouca. Estamos nos recuperando do Vocari. E olha só, esse programa é tão fresquinho pra você que ele foi gravado na última sexta-feira. Tão fresquinho que eu nem cheguei na minha casa ainda. Exatamente. Estamos editando aqui antes de chegar em casa. Ele foi gravado na sexta-feira com os representantes desses 7 segmentos menos evangelizados do Brasil. Então, um programa pra derrubar escamas de olhos. Elas estão todas no chão agora. E pra você tomar o próximo passo, se você se sentiu tocado, envolva-se, entre em contato com as organizações, conheça mais. Deus pode estar te chamando para trabalhar com algum desses povos. É verdade, a gente assim tá maravilhado com muita coisa que aconteceu no Vocari, né, amor? Foi incrível. Sabe o que eu descobri? Que é possível. Ó, escuta, vou repetir de novo, ó. É possível você falar com jovens sem que eles fiquem no WhatsApp ou no Facebook. Isso foi. Porque eu fiquei vendo aqueles 1.200 jovens no escuro, prestando atenção e nenhuma luzinha de celular brilhou no colo deles. Impressionante. Todo mundo concentrado, prestando atenção em tudo. E eu acho que o grande diferencial de um movimento como esse do Vocari é que quem entra nele é porque tá realmente disposto a fazer diferença. Ninguém foi num evento como esse pra bagunçar, pra paquerar. Teve muita alegria, teve muita risada. Teve paquera? Teve risada? Muita. Mas a gente viu muita gente realmente comprometida, querendo crescer, querendo amadurecer, querendo descobrir o seu lugar no mundo. É por isso que vale a pena a gente participar desse movimento que é o Vocari. Então, e tem gente falando, agora já passou, perdi, eu não vou mais. Mas olha só, semana que vem tem o Encontro Cepal. Já vem o Encontro Cepal aí, em Águas de Lindóia. Você pode ir
com esse mesmo espírito, com esse mesmo engajamento, participar lá com a gente. E a gente gosta muito de encontrar vocês que ouvem o nosso podcast, né? A gente fica muito feliz de saber que esse projeto está sendo relevante. E como a gente encontrou gente no Vocari. Gente. É verdade. E eu quero encontrar você também no Encontro Cepal, viu? Se você estiver lá, procure a gente. Você vai achar fácil a gente. Isso, vamos estar com o aquário de ideias lá, gravando as entrevistas, fazendo uma maratona de podcast, renovando o nosso estoque, fazendo a nova temporada de podcast Cepal. Então estaremos lá também, assim que a nossa voz se recuperar. É verdade. Muito haja gengibre, maçã, o que mais? A gente tem essa semana aqui para recuperar a nossa voz e semana que vem conversar com todos vocês de novo. Obrigado mesmo a todos que participaram, todos que têm comentado aqui no podcast, os que comentaram no programa anterior sobre comunicação não violenta. Comentem aqui também, falem qual foi o assunto que te interessou mais nesse programa de hoje. A gente continua a nossa conversa pelos comentários também. E um abração e um beijo para todas as pessoas que eu conheci no Vocari e que estão ouvindo esse programa. E você que quer participar do próximo, as inscrições já estão abertas em vocari.org.br. Vai ser no mesmo feriado no ano que vem, do dia 21 de abril. A expectativa é colocar 2.000 jovens reunidos lá na Unicesumar e você não pode ficar de fora. 2.000 jovens e uns 15 velhos assim, o Paulinho, Cassiano, o Júnior. A gente vai estar lá também, se Deus quiser. A gente não quer mais, nunca mais ficar de fora de tudo isso.